Olá, estamos começando mais um Corações e Mentes, o podcast do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais presente no consultório e também nas redes sociais: a relação entre a cirurgia plástica e a saúde mental. Até que ponto que o desejo de mudar a face, o corpo, é saudável e quando essa busca passa a refletir um sofrimento psíquico. Então estamos recebendo hoje o Dr. Márcio Delia, cirurgião plástico com mais de 20 anos de experiência, que vai falar sobre uma especialidade que hoje o Brasil, ele vai nos dizer, está em que lugar, mas está lá entre os países que mais realizam cirurgias plásticas, não é, doutor Márcio? Exatamente, talvez atrás dos Estados Unidos. O Brasil sempre foi referência na cirurgia plástica pelo nosso grande mestre Ivo Pitangui, que não só preparou os brasileiros, mas teve alunos de diversos países do mundo. Então, ensinou e levou a cirurgia plástica a conhecimento mundial. E de qualidade, né? Qualidade, sempre. Ele é muito lembrado. E a cirurgia plástica brasileira, ela tem uma grande referência na cirurgia corporal, principalmente a nível de corpo, de abdômen, de mama, de lipoaspiração. Então, sempre, até hoje, cirurgiões de todo mundo vêm aprender por aqui. Isso, e hoje, por exemplo, a gente vê que existe eu diria, subespecialidade, não sei se estou falando corretamente. Por exemplo, tem alguns cirurgiões plásticos que só fazem nariz. Na verdade, dentro do assunto de redes sociais, a internet realmente ela aproximou de uma maneira maravilhosa assim, o conhecimento mundial. Então, a gente antigamente tinha alguma referência de nariz pelos Estados Unidos, Dr. Jack Sheen e outros grandes nomes, mas hoje a Turquia mostram grandes cirurgiões de nariz, toda a Europa com cirurgias de face, Itália, né, próprios Estados Unidos são grandes cirurgiões de face. Então, isso a nível imediato você encontra na internet aulas, cursos, vídeos, palestras, congressos, onde essa informação hoje ela é totalmente científica e internacional. Então, a cirurgia que a gente faz hoje, ela é discutida cientificamente por todos os cirurgiões de todos os países. Então, ficou realmente assim globalizado, de fato, isso, né? Então, a gente tem muita informação, muitas técnicas, e, ao mesmo tempo, essas técnicas vão sendo moduladas e escolhidas as melhores, as que funcionam melhores. E o Brasil não deixa de ser sempre referência pela Escola Pitangui, entre outras maravilhosas, os grandes cirurgiões brasileiros que já tivemos, mas ele realmente se destacou por ser um cirurgião com um número de publicações e cursos e palestras, assim, de uma maneira que eu poderia dizer quase impossível de alguém ter realizado. Né? Eu acho que o Pitangui, se tu falava o nome Pitangui, todo mundo conhecia. Ele popularizou a cirurgia plástica. Mas o perfil do paciente da cirurgia plástica, ele foi mudando, né? Antigamente só fazia cirurgia plástica quem tinha dinheiro, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que a gente vive, né, momentos diferentes. Existia num momento mais anterior poucos cirurgiões, então existia uma diferenciação maior em relação à parte econômica. À medida que os tempos forem andando, a gente tem mais de 6, 7 mil cirurgiões plásticos no Brasil. Então, realmente, Porto Alegre tem, imagino, mais de 500, 600 cirurgiões plásticos em Porto Alegre. Então, realmente, pela concorrência, pelo mercado, também então, foi ficando mais acessível. Pois, né? Mas eu acho que esse mercado ele foi se popularizando, mas agora eu estou comparando. Sabe qual o número de psiquiatras que tem em Porto Alegre? É muito mais do que isso. Né? E cirurgiões plásticos eu achava que tinha até mais. E o que me chama a atenção é que aqui em Porto Alegre a cirurgia plástica ela é tão, vamos dizer assim, popular e tem um volume muito grande que tem alguns hospitais aqui de Porto Alegre que trabalham quase que exclusivamente. Não, mas eu estou falando quase que 24 horas. Exato. Inclusive, tendo fatos peculiares que eu não sabia, que as pessoas saíam à noite
do hospital, principalmente aquelas cirurgias de face, para evitar os hematomas, para que as pessoas, né, não vissem os hematomas, né? Eu acho assim, a rede social é uma ferramenta muito interessante no sentido que se tem muita publicidade, muita informação, que até então e até pouco tempo atrás não se tinha, né? Então, a gente migra de um primeiro momento onde existia um boca a boca. Então, o paciente vinha através de alguém que te conhecia, alguém que tu tinha operado. E hoje o paciente, na verdade, ele tem praticamente assim um catálogo virtual de cirurgiões e técnicas. Pois é, mas só... Então, isso mudou bastante, assim, em relação a... como ferramenta de marketing, né? Pois é, mas aí entra um problema, né? Exatamente. Porque aí se criou essa chamada estética, que entra muita gente que nem médicos são. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. A cirurgia plástica, na verdade, né, a gente sempre discute isso, até no meio jurídico, que até muitas vezes até o próprio juiz, o próprio advogado não entende, mas a medicina, a cirurgia plástica é uma especialidade da cirurgia geral. Nós somos cirurgiões como um cirurgião pediátrico, um cirurgião mastológico, um cirurgião específico digestivo. Nós, cirurgiões plásticos, fazemos os 6 anos da faculdade, os 2 da cirurgia geral, hoje em dia são 3, e fazemos no mínimo 3 anos de cirurgia plástica para então, após a cirurgia geral, você se especializar num grupo de cirurgias que tem a ver com a parte mais externa, com a parte mais de revestimento do abdômen, da mama, das gorduras, das fáscias musculares, das fáscias e gorduras do rosto, bolsas palpebrais. Então, nós somos tão médicos como todos os outros, sujeitos a complicações, sujeitos a intercorrências, como toda a medicina. Porém, as pessoas, a cirurgia plástica, como já dizia Pitangui, ela é indivisível entre o reparador e o estético, porque se a pessoa tem um avental no abdômen, a pessoa tem uma bolsa importante nos olhos, a pessoa tem uma papada, um pescoço muito feio, ou tem uma mama muito grande, ela não deixa de ter uma deformidade. Aquela cirurgia ela tem um objetivo corretivo, ainda que a gente vai tentar esteticamente deixar um resultado agradável. Então, é indivisível, tu nunca pode dizer que uma cirurgia é totalmente estética. Né? Pois é, agora... Então, isso gera confusão, porque toda a medicina ela é avaliada por um meio, e a cirurgia plástica por fim. Mas nenhuma cirurgia é totalmente estética, ela tem um componente reparador. Esse componente estético ele é altamente atrativo. A gente, vou dizer assim, no caso a gente não faz cirurgia plástica exatamente por questões financeiras, mas é uma especialidade que tem assim uma peculiaridade que ela facilita, vamos dizer assim, a parte comercial, o ganho financeiro, mas isso, de uma forma geral, a gente vai por vocação, mas muita gente tem vindo atrás disso por motivo somente financeiro. Então, muitos profissionais, às vezes nem médicos de outras áreas, estão vindo atrás de cirurgias de face, cirurgias de nariz, cirurgias de otomodulação de orelha, disso, daquilo. Às vezes são fisioterapeutas, às vezes são dentistas, às vezes são enfermeiros, né? Eu diria assim que realmente se a pessoa tem uma vontade muito grande, uma vocação muito grande, por que não faz o vestibular e faz medicina e venha trabalhar conosco? Eu acho que tem que ter um objetivo assim de muita vontade, de vocação, um objetivo de curiosidade cirúrgica, científico. E de qualidade, e segurança. Aquela pessoa paciente, tem a vocação, né? Ela gosta de ver aqueles traços, ela olha um livro lá de artes, lá do Da Vinci, né? Pois é, mas para tentar... ela tem uma identificação com aquilo ali, mas o que a gente vê na prática hoje é que muitos profissionais estão se aventurando nas áreas e a gente está vendo na internet, até nos nossos consultórios, complicações diárias aí, problemas graves de lesões nervosas, mortes por injeções no glúteo de substâncias, lesões com inflamações graves de produtos injetados no rosto e procedimentos que, na verdade, a gente, como cirurgião plástico, às vezes nem faz. Mas a gente é muito lembrado agora quando a coisa complica. Porque são procedimentos feitos por pessoas que não têm condições nem de fazer e nem de tratar aquilo que se propõe a fazer. A gente leva 11 anos estudando para somente começar a tratar.
com muita dificuldade, ligando para o professor, às vezes pedindo para o professor entrar contigo na cirurgia, tu dissecar uma face junto dos nervos, junto daquelas estruturas, sem ter lesão, tu conseguindo um resultado. Então, tu leva, assim, décadas para aprender. Eu me formei em 2002, eu estou com 24 anos e a gente entra, às vezes, para fazer uma cirurgia de face, ainda com aquele frio na espinha, né, de secar certo, de tirar as gorduras certas, de não entrar num plano errado, de tratar simetricamente, de não deixar um olho com uma retração. De não lesionar um nervo, né? A gente não consegue entender como é que alguém que faz um curso, às vezes de pouco mais de um final de semana, tem coragem de tentar reproduzir uma cirurgia dessa. Então... E o que a gente vê é o seguinte, essa coisa da idealização da imagem, né? Eu me lembro que eu trabalhei no Ministério da Saúde, na época a saúde era ligada à Previdência, né? Lá em Brasília, e tinha um cirurgião lá em Brasília, que ele fazia uma cirurgia plástica que deixava as pessoas, todo mundo que ele operava ficava igual. Exato. E a gente chamava a atenção assim, quando entrava uma pessoa assim, essa foi operada pelo fulano, né? Que a gente dizia, era aquelas bonequinhas de louça, lembra? Sim. Ficava tudo igual. Esses padrões de beleza... hoje em dia, com a internet, tem esse lado negativo, na verdade, no sentido de que existe muito filtro. Então, as fotos elas são altamente editadas. A pessoa, o publicitário, ele não quer saber, ele quer número de acessos, de curtidas, de seguidores, de impacto. E o cirurgião, às vezes, ou ele é conivente, ou ele também não corrige. Então, muitas vezes a propaganda acaba sendo exagerada. Sim, mas é aquela história seguinte... E aí o paciente ele se confunde, ele pega uma foto de alguém de um antes e depois editada ou com uma qualidade de luz maravilhosa, e ele, na verdade, ele acredita que o seu problema vai ser resolvido tanto quanto aquela artista. Entendeu? Muitas vezes aquela artista já fez várias cirurgias, ela acha que é uma só. Aquela pessoa já tinha um nariz bonito, foi só um detalhe. Aquela pessoa já malhava, já tinha um peso baixo, não era que nem aquela senhora que já foi muito gordinha, que emagreceu. Então, o paciente ele tem uma dificuldade muito grande assim, no entendimento. Então, a gente tem que ter assim, um respeito muito grande com a informação, porque acontece muito recentemente essa ideia da lipoaspiração HD, né? Agora é Ultra HD, 4K, parece uma televisão, né? Então, os cirurgiões, na verdade, o procedimento é o mesmo, ele vem sendo refinado à medida com equipamentos, com tecnologia, com cânulas mais finas, aspiradores ultrassônicos ou com laser, né? Mas a verdade é que o cirurgião ele é insubstituível. O cirurgião vai fazer ali aquela escultura minuciosa, aonde tem que tirar, o quanto tem que tirar. Isso não substitui a mão daquele cirurgião, mas na publicidade o que acontece? A gente vê e a gente fica às vezes até um pouco admirado que se coloca uma foto de um antes e de um depois, às vezes de um modelo de academia. Sim, pois é, e mas aí esse aquela padrão... pessoa que é gordinha, que tem um corpo com pouco músculo, que nunca malhou, ela olha aquela foto daquele pré e pós e ela idealiza que ela vai ficar igual àquela foto. E a gente sabe que aquilo ali, ou às vezes é uma foto de alguém que nem operou, foi só um filtro que foi aplicado naquela foto, né? Ou aquilo ali vai ser aproveitado em 1, 2, 3, 4% da população. Tu nunca vai alcançar aquilo ali. Não, então, acho que isso está criando, assim, às vezes fácil também. Tem uma grande discussão agora na internet de uma atriz americana que fez um lifting agora em novembro, outubro, com o melhor cirurgião do mundo, que operou também, a Demi Moore. Fez um lifting, publicaram fotos extremamente maravilhosas e agora ela postou a foto 3, 4 meses depois e ela envelheceu demais. Realmente, na verdade, as fotos agora não têm o filtro. E aí gerou tal uma polêmica que aquela cirurgia com o melhor do mundo não durou. Tu entende? Então, aquelas fotos no primeiro momento eram reais ou tinham muito filtro? Então, as pessoas estão indo atrás de idealizações de fotos pré e pós altamente editadas, com muitos filtros, induzidas com um conflito de interesse de um influenciador,
que está ganhando algum valor, ou as próprias cirurgias para indicar alguma coisa, que às vezes funciona ou não funciona. Então, isso virou um problema para nós, a nível de consultório, vamos dizer assim, normal, porque são pacientes que têm uma expectativa muito alta, elas não estão vendo fotos editadas. No momento que elas pegam o resultado pós delas normais, elas jamais vai alcançar uma foto editada. Então, por mais que a gente esteja aumentando a qualidade de resultado, a gente não consegue atingir muitas vezes a expectativa, porque essa expectativa está cada vez maior. É uma idealização. Não é que a cirurgia esteja pior, o nível de expectativa está cada vez mais alto. Então, é que essa questão da perfeição, né? Por exemplo, exatamente. Agora vocês, eu vou dizer vocês, tu te defende aí, Márcio. Sim. Inventaram esse negócio da harmonização, né? Então, tem gente que é esperta, que já é do ramo, por exemplo, do ramo publicitário, ou os próprios artistas, não, tira a foto da face esquerda, porque essa face esquerda, né? Porque ninguém tem uma harmonização perfeita. Agora fazem até a harmonização de seios, de glúteos, né? E essa harmonização virou um grande mercado, né? Com certeza, porque na verdade existem produtos, existem laboratórios, todo mundo tem um certo interesse. Os próprios produtos em relação a preenchimentos, toxinas botulínicas, os laboratórios têm interesse em vender para quem quiser aplicar. Então, na verdade, é um mercado que, tipo assim, o cirurgião plástico, até o dermatologista, se perdeu o controle. Hoje, na verdade, quem mais aplica botox e tratamentos afins não somos mais nós. E o ácido hialurônico, aquele enchimento dos lábios, exatamente. Né? Então fica todo mundo com a boca igual, né? Então virou realmente assim uma situação. A semana passada eu peguei 2 casos de complicações do bioestimulador que foi aplicado por outros profissionais e o produto infectou. Entende? Então, não são procedimentos isentos, eles têm que ser analisados com cuidado. Um desses procedimentos dessa paciente foi aplicado num salão de beleza, sem o menor rigor antisséptico, né, de local adequado. Então, a nossa preocupação é que esses procedimentos estão perdendo o controle e são feitos por pessoas aleatórias em lugares inadequados e, infelizmente, as pacientes vão atrás disso. Elas querem isso, depois, né? Quando elas ficam apavoradas, ai, doutor Márcio, tu é minha salvação. Mas o que eu vou fazer? Né? Não, mas não, porque assim, ela vai na procura de algo idealizado. Exatamente. Que, por exemplo, agora todo mundo quer ser Brad Pitt, né? Exatamente. É que, na verdade, assim, existem momentos, a gente vive ciclos. Acho que a gente está fechando um ciclo agora, que foi o ciclo da harmonização de preenchimentos faciais. Então, as pacientes ficaram muito preenchidas de lábio, de rosto, viraram realmente assim, rostos estranhos, volumosos. Agora a gente está numa época, agora em uma moda, por cirurgiões faciais, de fazer lifting em pessoas, às vezes, com 20, 30 anos de idade. Vocês podem acompanhar a internet, as pacientes com 20, 30 e poucos anos fazendo os liftings de face. Mas também a gente entra num território assim de uma super indicação. Outros médicos de outras especialidades, otorrinolaringologistas, cirurgiões bucofaciais, indicando procedimentos que até então a cirurgia de face sempre foi um procedimento feito a partir dos 45, 50 anos. E a gente vê meninas, né, Márcio? Então tá vendo assim que eu acho que está muito impulsionado pela questão comercial financeira, sabe? Eu acho que a medicina ela acaba se perdendo, não por todos, mas por alguns, numa indicação, às vezes, questionável. Por exemplo, o tamanho das próteses mamárias, né? Então, se estabeleceu... As americanas gostavam de seios... Eu acho que o brasileiro muitas vezes se identifica. Por épocas atrás, o brasileiro se identificou muito com a americana. Então, as brasileiras botavam próteses muito grandes. Nesse momento atual, já diminuiu. As próteses, de novo, estão menores. Tá, mas depois... Isso aí durou bastante. Algumas décadas, né? A questão das próteses. E dava problema. Muitas vezes a prótese rebentava, não tinha qualidade. Que nem eu
falei no início, assim, eu acho que tudo depende muito da informação. Eu acho que todo procedimento com prótese, com materiais sintéticos, seja uma prótese de mama, uma prótese de joelho, de quadril, ela tem uma vida útil. São procedimentos que eles têm que ser muito bem explicados, entendidos, que vai ter manutenção, vai ter troca, e que toda cirurgia que ela beira o exagero, ela vai danificar muito os tecidos. Então, esse paciente vai ter uma consequência. E tem aí a parte, vamos falar aqui agora, puxar um pouquinho a brasa aqui para a área da saúde mental, que a pessoa, ela parece que quer ser uma outra pessoa, ter uma nova identidade. Quando tu te dá conta disso, né, qual é o teu procedimento e como é que é a ginástica para ti? A minha formação na Federal de Pelotas, que é a mesma sua, a gente tinha uma área muito forte de psicologia médica, né? Então, eu acho que é fundamental, numa consulta da cirurgia plástica, a primeira consulta é deixar o paciente falar. Vem cá, o que te motivou a vir aqui? O que tu gostaria de modificar? Por que tu quer modificar isso? O que te leva a querer mexer nisso? Então, eu digo, a gente não precisa e nem deve sugerir nada. Eu não vou dizer, sua orelha, o seu nariz, a sua mão. Não. Eu fico observando. Então, aí a gente vê, realmente, assim, a cirurgia plástica é uma ferramenta muito bacana, no sentido de que a pessoa está bem, mas ela tem uma orelha bastante proeminente. Você faz uma correção, aquela pessoa fica muito bem. A pessoa tem um nariz adunco, tem um rosto bonito, delicado. Você retifica aquele nariz com delicadeza, com discrição, fica muito bem. Aquela mulher era muito bonita, mas teve os seus filhos e aquela mama ficou muito caída ou muito grande, você corrige, dá aquela harmonia naquele corpo, ou aquela mulher bonita ficou com aquele avental que ela não consegue esconder naquele biquíni. Então, a cirurgia traz um benefício maravilhoso. Aquela menina bonita, mas ela tem um culote, ela tem um volume adiposo, ela fez academia, ela emagreceu, mas está com aquele volume grande, feio, desproporcional. Você faz uma lipoaspiração, ela fica muito bem. Então, é uma especialidade muito poderosa. Ela uma traz pergunta. Assim, uma resolução, uma melhora na autoestima. Porém, muitas vezes, que nem você falou, aquela pessoa vem com um outro objetivo. Ela tem eu não aguento mais esse meu nariz, ele não me deixa conseguir ninguém, eu não consigo emprego por causa dessa pontinha. É um detalhe mínimo que a gente nem vê, mas aquela pessoa está absurdamente invocada com aquilo ali. Não, mas se eu for mexer nesse nariz, eu vou conseguir me resolver. Abre o olho. Aquela pessoa vem e ela quer para ontem, ela quer para amanhã, ela quer para salvar o casamento, ela quer parar a faculdade para operar aquele detalhe, sabe? Ela já fez várias cirurgias, mas o senhor é o melhor, o senhor vai me resolver. Eu já fiz com muitos outros, mas essa... Então, paciente que já vem num ciclo de muitas cirurgias... Um paciente que você vê que ele passa o dia inteiro se olhando, se analisando, ou ele não quer sair por jeito nenhum, a mãe traz, tem que operar o nariz ou a mama dela porque ela não quer conviver mais com ninguém. Mas às vezes... Então, isso nos traz assim, a necessidade da gente ter uma atenção que às vezes aquilo ali não é um problema físico, é um problema, uma percepção mental que ela tem daquela situação. Que, na verdade, se você resolver aquele detalhe do nariz, ela vai se invocar com outra coisa. Vamos por partes. As coisas mais comuns hoje, obesidade, cirurgia bariátrica. Então, acho que isso aí tu já falou sobre tudo isso, né? O pós-bariátrico tem que fazer todas essas cirurgias que tu já falou. Agora tem uma outra questão. Nós estamos vivendo mais, né? Em geral. E as mulheres mais ainda. Então, a gente não quer ficar velho. Exato. É ou não é? Né? Então, a gente nota que quando começa a ficar velho, o olho começa a fechar, né? A gente tem que começar a fazer assim, né? Para abrir e tal. Então, tu quer sempre manter uma imagem a mais jovial possível. Como é que tu vê isso? Como é que tu trata isso? Eu acho que... Existem hoje muitos recursos. Eu acho que a cirurgia plástica evoluiu muito
conforme eu falei, essa discussão internacional de técnicas e cursos e congressos trouxe procedimentos cada vez melhores, mais efetivos, com menos complicações. Hoje em dia, como exemplo, na cirurgia da face, você cria um descolamento às vezes um pouco menor, você consegue trabalhar e tracionar os músculos antes de tracionar a pele, para ter um resultado mais efetivo e com um efeito de menos puxado. Então, a gente consegue hoje procedimentos com melhores resultados, com melhores recuperações. Todas essas técnicas, dificuldades, riscos estão sendo muito, muito exaustivamente discutidos pela melhor conduta. Acho que tinha que ter uma interação melhor entre o dermato, entre o plástico, ou até o profissional não médico que faz esses procedimentos, tipo nos Estados Unidos, quem faz todos esses tratamentos auxiliares não é médico, geralmente são enfermeiros que fazem o tratamento com frio, com ultraformer, com todos esses lasers. Então, eu acho que tinha que ter, assim, já que esse pessoal quer trabalhar, quem sabe a gente não se junta para trabalhar de uma maneira protocolar, guideline, né? O cirurgião plástico faz a cirurgia, a doutora Paula faz o preenchimento, a outra fulana faz o botox, a outra vai fazer a massagem linfática com o aparelho do laser. Então, eu acho que cada um está tentando puxar a brasa só para si. E isso está criando uma distorção. O paciente está perdido entre todos esses procedimentos. Pois é, e no meio disso tudo, quando é que o profissional, no caso aqui, o cirurgião plástico, se é uma síndrome de Munchausen, por exemplo, que o paciente às vezes quer atenção, né? Então vai lá toda hora, fazem 20 cirurgias, eu já tenho caso. Quando que o cirurgião plástico diz não? Esse é um assunto muito complicado. Eu acho que o grande erro do cirurgião é na primeira consulta, na segunda consulta. Conforme eu falei, a gente tem que deixar o paciente falar e de uma maneira elegante tu sentir se esse paciente é para ti, se esse paciente é para nós ou se esse paciente é para nenhum cirurgião operar, entendeu? Porque quando o paciente tem uma idealização de algo irreal, mediado às vezes pela internet, por uma modelo, por alguma situação, mas ele vem operar, mas ele tem um distúrbio, um transtorno de dismorfia corporal, independente da cirurgia que você fizer, ele não vai ficar nunca satisfeito, ele vai fazer aquilo 1000 vezes com vários cirurgiões, quando não vira processo, quando não vira os casos de polícia, né? Então, eu acho que esse tipo de paciente, ele é muito difícil para nós, tu dizer não, porque a primeira coisa, às vezes tu indicar que esse paciente procure o psiquiatra já se ofende. Sim, tá me chamando... Tu dizer que não quer operar, o paciente se ofende que tu não quer operar. Então, é difícil, mas eu acho que é melhor você não operar, no sentido, se você não vê que vai conseguir criar um benefício, criar uma satisfação, aquele problema que o paciente é real, você vai resolver e acredita que realmente esse paciente vai ficar feliz, ok. Se não, o melhor é adiar a cirurgia, é procurar o psiquiatra, o psicólogo, discutir, requerer tempo. E se esse paciente tem uma história mais importante, e a gente se depara muitas vezes com pacientes compulsivos, que já foram obesos, ou pacientes que já usaram substâncias, alcoolismo, pacientes, né, com alterações de peso, ou com distúrbios realmente que nos parece ser dismorfia, ele não vai ser um paciente fácil, ele vai te levar... ele não vai adoecer a si próprio, ele vai adoecer o cirurgião junto. Não, porque o problema é o seguinte, não é a cirurgia, é o pós-cirúrgico. O problema não é mudança, manter. Aquilo que ele acha que tu vai mudar não vai satisfazer. Não, e o problema é manter. No caso dos pacientes que fazem a bariátrica, né? O problema desses pacientes é eles voltarem a... Porque às vezes tu opera o abdômen, mas não opera a cabeça, como eu digo. Exatamente. Eu acredito que a cirurgia bariátrica ela evoluiu muito. A gente tem cirurgiões maravilhosos hoje, fazendo cirurgias excepcionais com resultados e estabilização importante. E esses pacientes têm um problema que, na verdade, eles não imaginam que eles vão ficar numa flacidez e que eles vão precisar 6, 7 cirurgias. Então, uma é abdômen, uma é mama, uma é as costas, outra é a coxa, outra é o braço, outra é o pescoço, né? Retoques, então, acaba que gera um descompasso porque esse paciente não esperava que ele emagrecendo, ele fosse ter
ser multioperado. Esse já é o problema. Quando agora surgiu essa ideia das canetas, né? Que de uma forma tem o fato interessante que poderia evitar uma cirurgia, porém existe um rebote importante com as canetas, por ser uma medicação nova e que precisa muito de alguém que saiba usar, que saiba observar. O paciente às vezes não volta para acompanhar, acaba que está acontecendo uma certa automedicação. Então, esses pacientes têm realmente, como você falou, uma dificuldade de manter peso, porque a pessoa ela já tem dificuldade metabólica, ela não quer malhar, ela tem, às vezes, compulsões alimentares, e isso a cirurgia não vai tirar. A cirurgia plástica ela é uma ciência que ela não funciona como método emagrecedor, ela funciona como um método reparador. Ou seja, você desenvolveu um avental, uma sobra de pele, eu vou lá corrigir, tirar um pouquinho de gordura, tracionar aqueles tecidos, mas esse paciente ele pode engordar de novo 50, 100 quilos. E aquela cirurgia vai ser plenamente perdida. E o paciente muitas vezes não tem esse entendimento, né? E qual é o principal conselho para quem pensa em fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que o principal conselho é a pessoa, né, no primeiro momento, refletir bastante a respeito da situação, do incômodo, né? Realmente se aquilo ali é uma situação real, é uma situação objetiva, e que se ela corrigir aquilo ali, ela vai se sentir melhor. Se for algo que ela queira fazer por alguém, se for algo que ela quer se comparar com alguém da internet, se é algo que ela acha que vai resolver uma questão social, profissional, a gente pode dizer que ela aguarde, ela deve realmente reavaliar, conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, para ver se realmente aquela situação, se tem um entendimento que possa ajudá-la. Porque a cirurgia plástica, a gente, de uma maneira assim, parecida com a cirurgia geral, nós vamos tirar um apêndice doente, nós vamos tirar uma vesícula doente, um nódulo de tireoide doente, nós vamos tirar um avental de pele, nós vamos ajustar aquela bolsa que está feia na pálpebra, ou aquela pálpebra superior caída que aquele paciente está com dificuldade para enxergar. Agora, realmente, se ela quer fazer uma coisa questionável, quer fazer um procedimento para ficar extremamente parecido com uma raposa, fox eyes, quer fazer um procedimento que alguma modelo desproporcionalmente fez, eu vejo isso não como uma cirurgia, sim como uma doença. E eu vou dizer bem sincero que muitas vezes eu nego cirurgias, eu não faço. Se eu não acredito que a cirurgia tem uma indicação médica, se eu não acredito que aquela cirurgia tem um benefício médico, objetivo, e até que aquilo possa, de uma maneira, como consequência, ajudar psicologicamente a pessoa, eu faço. Senão, eu peço que procure outro colega. Dr. Márcio Delia, muito obrigado pela sua presença, pela clareza, né, dessa discussão tão importante. E esse é um tema de muita responsabilidade, né? E ele exige uma escuta e um olhar que eu diria que é maior, ele é transdisciplinar. Com certeza. Isso. Então, gostaria de ouvir lamentavelmente, nosso tempo é exíguo, né? É um assunto que a gente poderia ficar dias conversando. É verdade, ainda mais contigo, com essa experiência que tu tem, né? Então, gostaria de ouvir as tuas palavras de despedida aos nossos colegas, os nossos telespectadores. Queria agradecer a oportunidade, agradecer todo o grupo pelo convite, e a gente fica sempre à disposição, né, para conversar. É um assunto muito relevante. Eu acho que as pessoas trabalham, o cirurgião plástico trabalha para deixar as pessoas melhores. E a gente só deve assumir um caso ou fazer um procedimento se a gente acredita que aquilo ali vai trazer o bem, vai trazer a melhora. Eu sempre acreditei que a questão financeira vem como consequência e nunca como objetivo. Então, acho que muito dos erros, dos problemas, são porque está se vendo uma coisa muito comercial em cima da plástica. Mas a plástica, ela é uma especialidade como qualquer outra, como a cirurgia
geral, como a cirurgia pediátrica. A gente está para fazer o bem, para melhorar uma coisa que realmente, como um round de médicos, é que a gente acredita que aquele paciente vai ficar bem, vai ficar melhor. Se a gente acredita que aquele paciente não vai ficar melhor ou que aquilo ali não é o objetivo daquele problema, daquela doença, talvez ele deva ser tratado, pelo menos inicialmente, por uma outra especialidade, como a psiquiatria, como outras áreas. Então, acho que... Porque, na verdade, quando o paciente surta, ou quando o paciente se desagrada ou fica insatisfeito, ele não adoece a si próprio, ele adoece o médico junto. E gera insatisfação, gera perda financeira para todo mundo, né? Na melhor das hipóteses. Existem casos dramáticos de cirurgiões e pacientes com desfechos terríveis em situações que eu digo foram mal avaliadas no início. Né? É melhor tu não fazer uma coisa que você não tem certeza, ou você não tem preparo, ou você principalmente acha que o paciente não vai ter benefício. Como psiquiatra eu digo que problemas não existem. A gente é que cria. Então, nesse caso que tu está falando, tu está evitando o problema. Exatamente, que nem dizia um professor. Para não ter o problema. No momento que você operou, o filho é seu. Exatamente. É aquilo que eu sempre digo para meus pacientes. A partir do momento que tu entra aqui, nós estamos juntos. A partir de agora, tu não tem mais problemas. Nós temos problemas. Agora é nosso. Exatamente. Agora nós vamos ter que vencer isso juntos. Que nem dizia um grande mestre meu, só assuma casos que você acha que vai realmente conseguir resolver. Senão, deixe para alguém mais capacitado assumir. Isso, e eu acho que a gente tem que ter essa humildade e essa experiência que tu está dando aqui, eu já fiz isso. E às vezes os médicos, isso aqui é bom para falar para os colegas, a gente não tem que ter vergonha de encaminhar o paciente, que tu não vai perder o paciente. Muito pelo contrário, o paciente vai se sentir respeitado. Eu vou te encaminhar para um colega que conhece mais esse assunto que eu. E depois, se tu quiseres, tu volta. E os pacientes voltam e muito agradecidos. Olha, quero te agradecer. Porque por exemplo, no teu caso da cirurgia plástica hoje, a gente sabe que uns conhecem mais nariz, outro mama, outro abdômen. Eu já sou de uma fase que está ficando raiz, vamos dizer assim, né? Do Rio Grande do Sul, mas eu acho que a tendência futura é o cirurgião de face, o outro faz face e nariz, o outro faz mama e abdômen, o outro faz só lipoesculturas. Que nem na traumato, o outro faz né? só cirurgia da mão, já acontece isso, o outro faz só reconstrução mamária. Então, realmente, eu acho que também é uma especialidade que ela vai se subespecializar, porque as técnicas evoluíram, os materiais, os tipos de prótese, tipo de material, então fica impossível, às vezes, para um cirurgião dominar todas essas áreas. É totalmente impossível, né? Olha, nós não sairíamos daqui. Então, esse foi mais um Corações e Mentes, um programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e até o próximo programa.